Olá, queridos alunos, queridos familiares. Aqui, professora Silmara, do Centro Educacional Vila Jurandir. Vamos a mais uma videoaula. Hoje nós iniciaremos o módulo 8 do nosso livro de português. O último módulo desse livro. Que bom que chegamos até aqui, não é mesmo? E esse último módulo, ele se inicia com um relato de viagem. Isso mesmo, mais um relato de viagem. De olho no texto, página 131. Vamos ler juntos? Já pegou seu livro, né? Então vamos acompanhar agora essa leitura desse relato de viagem número 2 para que possamos interpretar corretamente esse texto. Ouça com atenção. Antártica, um mundo feito de gelo. A Antártica é para lá do fim do mundo. Fim do mundo? Para cima ou para baixo? Para baixo, pois para cima fica o Ártico. Na verdade, ela nem fica tão longe assim. É que quase ninguém vai até lá. Por isso ela fica ainda mais distante no pensamento da gente. Para encurtar este pensamento, embarquei no veleiro e parti para esse continente branco e desconhecido. Queria ver de perto as tais terras geladas e principalmente os seus habitantes, os animais que vivem lá no frio. Antes de partir, enfiei numa grande mala muitas roupas de frio, calças, casacos, gorros, luvas, botas e meias bem grossas. Em outra mala, coloquei todo o meu equipamento fotográfico, porque sou fotógrafa e queria registrar tudo o que encontrasse pela frente. Peguei o voo do Brasil até Buenos Aires, a capital da Argentina. Estava muito ansiosa, mas eu sabia que ainda estava bem longe do meu sonhado destino. De Buenos Aires, peguei outro avião, que fez uma escala no isolado deserto da Patagônia, para então rumar até Ushuaia, a cidade mais ao sul da Terra, bem na pontinha da América do Sul. Continuando o texto na página 132. Depois dela, só mesmo a Antártica. A pequena cidade fica espremida entre o canal de Beagle e montanhas altíssimas. Seu porto recebe todas as embarcações que estão de partida para a Antártica. Ao chegar à Bahia, deparei com uma barulhenta colônia de pinguins. Que algazarra eles fazem! Todo mundo grita ao mesmo tempo. Descobri que existem várias espécies de pinguins. Eu estava diante dos pinguins papua. Logo percebi que os animais da Antártica são muito dóceis. Eles não têm medo dos homens e são muito curiosos. Então, foi só chegar devagarinho e sem fazer barulho que em pouco tempo eu estava rodeada por milhares de pinguins, como se fizesse parte de uma colônia. O verão é a época do ano em que os pinguins estão cuidando de seus pequenos filhotes. O casal se divide nas tarefas. Enquanto um deles vai para o mar em busca de alimento, o outro fica em terra tomando conta dos filhotes. Mas como o pinguim que foi para o mar faz para reconhecer o seu par na volta se eles são todos iguais? Um pouco pela aparência, mas principalmente pelo som. Nossa, é por isso que eles gritam tanto. Mas eles gritam também por outro motivo, para afastar as escuas. As escuas são aves predadoras dos pinguins. Elas fazem voos rasantes sobre as colônias para tentar atacar um ovo descoberto, ou até mesmo um filhotinho que tenha se afastado um pouco dos pais. Passamos longos dias vendo apenas céu e mar, um horizonte infinito, além de alguns pássaros e baleias. De repente, alguém grita: "Nossa, uma árvore!" Só então nos demos conta do mundo tão diferente que estávamos deixando para trás. Em mais de 60 dias, não vimos uma só árvore, um carro, um cachorro. Estávamos deixando para trás o fantástico mundo gelado. Após a leitura do texto, é hora de interpretá-lo. Então vá lá correndo nas páginas 133 e 134, preste bastante atenção nas perguntas e responda corretamente. Não se esqueça que o gabarito eu vou colocar lá no grupo dos pais, tá bom? Após esse relato de viagem, na página 135, nós verificaremos sobre mais 2 tipos de substantivos. Lembra que falamos na última aula? Falamos sobre substantivo comum, que é quando ele não especifica, é quando o substantivo ele é de forma geral,
Por exemplo, a palavra alunos. Falamos sobre substantivo próprio, que é aquele que especifica. Por exemplo, o meu aluno Pedro. Pedro é o substantivo próprio. E todo substantivo próprio, ele se inicia com a letra maiúscula. Falamos também sobre os substantivos simples e os substantivos compostos. O substantivo simples é aquele que é formado por apenas uma palavra. Por exemplo, água. Os substantivos compostos são aqueles formados por mais de uma palavra. Por exemplo, água ardente. E os substantivos compostos, eles podem ter hífen ou não na sua escrita. E hoje vamos falar sobre os substantivos primitivos e os substantivos derivados. Você vai conferir a partir da página 135 do seu livro. Substantivos primitivos e derivados. Os substantivos primitivos dão origem às novas palavras, ou seja, eles são os primeiros. Olha só esses exemplos: casa, gelo, pedra, ferro, entre outros. A palavra casa não vem de nenhuma palavra. Isso é porque ela é um substantivo primitivo. Já os derivados são aqueles formados a partir de substantivos primitivos, isto é, eles se originam de palavras já existentes. Isso acontece com o acréscimo de letras ou sílabas. Olha só os exemplos. Lembra que lá nós tínhamos casa? Aqui nós temos casarão. A palavra casarão, ela veio da palavra casa. Por isso, não é um substantivo primitivo, é um substantivo derivado. Geleira, ela veio da palavra gelo. Ferrugem, ela veio da palavra ferro. Deu para entender a diferença entre o substantivo primitivo e o derivado? Aquele que deriva de outra palavra, que vem de outra palavra, é o derivado. Já o primitivo, ele não vem de palavra nenhuma. Desafio. Verifiquem se as palavras abaixo são primitivas ou derivadas. Olha as palavras aí. Eu vou colocar aqui para vocês o tempo na tela. E vocês vão verificar se essas palavras são derivadas ou não. Carta, mãe, cafezal, rio, carteiro, jornal e riacho. Após esse tempo que vocês ficaram pensando, vamos à resposta. A palavra carta trata-se de um substantivo primitivo. Ela não vem de nenhuma palavra. A palavra mãe, a mesma coisa. Também não vem de nenhuma palavra. Trata-se de um substantivo primitivo. Já a palavra cafezal, o que você acha? Ela veio da palavra café. Então, a palavra cafezal trata-se de um substantivo derivado. E a palavra rio? Muito fácil, não é mesmo? Substantivo primitivo, não vem de nenhuma palavra. Olha essa palavra aí, carteiro. Ela veio da palavra carta. Carta era um substantivo primitivo, mas carteiro é um substantivo derivado. A palavra jornal, substantivo primitivo. E a palavra riacho, o que você acha? Ela veio da palavra rio, que era um substantivo primitivo. Mas a palavra riacho trata-se de um substantivo derivado. Se você acertou, aí, parabéns! Mesmo que você tenha errado, mas tentou fazer, parabéns também, porque eu tenho certeza que agora você vai acertar tudinho que está por vir. Viu como é fácil definir substantivo primitivo e substantivo derivado? Agora eu gostaria de falar com vocês acerca de texto. Como assim, professora? Tenho recebido alguns textos de vocês e vocês estão esquecendo alguns detalhes importantes na hora de escrever esses textos. Número 1, cabeçalho, como eu já falei com vocês. Não esqueçam de fazer o cabeçalho em cada atividade quando for usar o seu caderno. Número 2, o nome de sua escola. Tem crianças que ainda estão errando o nome de sua escola. Vamos prestar atenção, hein? Centro Educacional Vila Jurandir. E cada palavrinha dessa, ela vem com letra maiúscula. Nome de escola. Vocês se lembram que a professora falou? Os nomes, eles têm que estar iniciados com letras maiúsculas.
Então, atente-se para isso da próxima vez que for fazer o seu cabeçalho. Número 4. Verifiquem as margens. Olha aí o desenho desse caderno, como se fosse a folha de caderno de vocês. Vocês não podem passar da linha quando forem escrever. Olha aqui esse caderno. Verifique ali onde termina a linha. Vocês estão vendo a seta indicando? Vocês não podem passar da linha indo até aquele espaço branco. Alguns cadernos, eles têm uma linha vertical aí para indicar, e outros não. Mas fiquem atentos, não escrevam após a linha, nem escrevam antes da linha lá no começo do texto. Deu para entender? Da próxima vez quero ver bem bonito, hein? Número 5. Use corretamente parágrafos em seu texto. Muitos estão esquecendo de utilizar o parágrafo na hora de redigir um texto, e isso é muito importante. Olha aí, o que é parágrafo? Parágrafo tem uma função estética e também estrutural. O que significa essas palavras complicadas, professora? Calma aí. Estético significa no visual de um texto. Para um texto ficar bem bonito, esteticamente falando, ele precisa de parágrafos. Estrutural significa na organização desse texto, para o texto ficar bem organizadinho, com a estrutura certa, entendeu? O parágrafo é identificado no texto pelo seu início afastado da margem do papel, o que facilita tanto ao escritor como ao leitor percebê-lo de forma isolada para que, de modo analítico, capte as ideias principais do texto e, posteriormente, sintetize-las, compreendendo então o texto num todo. O que significa isso que a professora leu? Significa que o parágrafo ajuda aquela pessoa que está lendo o seu texto a entendê-lo melhor e ajuda também você, como escritor, a escrever o texto de forma melhor. Cada parágrafo apresenta uma ideia. Mudando de assunto, mude também o parágrafo. Se ligou nisso daí? É uma dica muito importante. Agora, olhe bem aqui um texto. Lembra que trabalhamos esse texto no início das aulas sobre a cachorrinha Lupita? Então, olhe bem esse texto e verifique quantos parágrafos ele tem. O primeiro parágrafo eu coloquei uma setinha azul para ajudar você a reconhecer. Você está vendo que a palavra Lupita, ela não está encostada lá no início do texto, no início da folha? Ela tem um espaço. Para você medir esse espaço, você pode usar 2 dedinhos seus. Usando os 2 dedinhos, você iniciará um parágrafo. Olha ali, Lupita é uma cadelinha muito levada, ela esconde o chinelo do papai no quintal. Mudou de assunto, ele agora vai dizer que ela rasga o sofá. Então, outro parágrafo. Lupita rasga o sofá da sala. Ela pula a coxa da cama e deixa a boneca do bebê cair no chão. E agora, para finalizar o texto, o último parágrafo. Quando Lupita quer se esconder, corre para o canil e fica quietinha. Então, deu para entender como usar os parágrafos no seu texto? Olha aí, mais uma vez eu estou trazendo aqui para você a imagem de um caderno e aquele espaço entre a seta e o início da linha é para identificar um parágrafo. Como eu já falei, meça com os seus 2 dedinhos. Não esqueça o parágrafo a partir de agora, hein? Então, na aula de hoje, eu li juntamente com vocês um relato de viagem e vocês deverão fazer, como eu já falei, a interpretação desse texto. Falei também sobre os substantivos primitivos e derivados. Eu tenho certeza que vocês acertaram, vocês arrasaram no desafio que eu deixei para vocês. E também falei sobre dicas de como escrever um bom texto. Leve em conta essas dicas para que possamos escrever da melhor maneira possível nas próximas atividades, tá bom? Vou deixar aqui as páginas e eu conto com vocês para arrasar e fazerem com muito capricho. Beijão, estou morrendo de saudade e até o próximo vídeo. Tchau!